como é que vocês estão? Vejam só, na aula de hoje nós vamos continuar, tá, vendo figuras de linguagens. Na última aula nós vimos figuras de palavras, né, que é uma subdivisão das figuras de linguagens. Hoje nós veremos figuras de pensamentos, tá? Vamos aprender aí como reconhecê-las dentro de um texto, como aplicar, tá certo? Como analisar corretamente, tudo isso a gente vai ver a partir de agora. Contudo, antes de a gente ver, né, as divisões das figuras de pensamento, a gente tem que tentar compreendê-la, tá bom? Então, o que seriam essas figuras de pensamentos? Na verdade, elas utilizam as palavras para produzir maior expressividade comunicativa, tá? As figuras de pensamento trabalham com a combinação de ideias, com a combinação de pensamentos. Não esqueçam disso, tá bom? Então, agora, depois de saber disso, né, que as figuras de pensamento vão trabalhar as combinações de ideias, nós vamos ver agora as suas divisões, como é que elas se dividem e como podemos reconhecer cada uma delas. Então, vamos lá. A primeira é a antítese. Percebam aí, antítese significa ideias opostas, tá bom? Não esqueçam disso. Quando ouvirem falar em antítese, vocês vão procurar dentro do texto ideias opostas. Vejam aí esse exemplo. Em contínuas tristeza, a alegria. Percebam que eu tenho duas ideias aí, né? Estou falando sobre duas coisas e elas estão em oposição. Quando isso acontece, nós temos uma antítese. Olha aí, vamos ver a próxima agora. Paradoxo. No paradoxo também é uma como é que eu posso dizer? Uma oposição, tá? De ideias. Só que, no caso do paradoxo, a oposição dele acontece no conceito, tá? Os conceitos são opostos. Percebam que na antítese são palavras opostas. No paradoxo são conceitos opostos em um mesmo enunciado. Nós vamos ter um enunciado apenas e dentro daquele enunciado nós vamos ter dois conceitos opostos. Vejam aí no exemplo. Se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar. Percebam que aí não são apenas duas palavras opostas, são dois conceitos opostos dentro de um mesmo enunciado, falando de uma mesma coisa, tá bom? Nós vamos ter ainda o eufemismo, é um dos mais fáceis. O eufemismo nós utilizamos muito no nosso cotidiano quando temos que passar uma mensagem triste para alguém. O que seria o eufemismo? É suavizar, amenizar a mensagem que você vai passar para o outro. Então, vamos imaginar que a gente tem que dar uma notícia que alguém faleceu, né? Ó, até eu já utilizei um eufemismo. Ao invés de morreu, eu coloquei o faleceu. Então, eu quero passar essa mensagem para o outro, ao invés de eu dizer, ó, fulano morreu, eu falo, infelizmente ele não resistiu aos ferimentos. Percebem que essa expressão suaviza, né, a mensagem, ameniza o impacto da mensagem. Então, todas as vezes que você for suavizar uma mensagem, amenizar o impacto dela, você vai estar aí utilizando eufemismo. Vamos aí para o exemplo. Ó. Passou dessa para melhor. Percebeu? Ao invés dele dizer fulano morreu, ele passou dessa para melhor. Isso é o eufemismo. Fácil, né? Muito tranquilo. O eufemismo é um dos mais fáceis. No entanto, antes do eufemismo, nós vimos a antítese e o paradoxo. Eu sei que vocês perceberam que eles são muito parecidos, né? E por serem tão parecidos, muita gente confunde, tá? Muita gente confunde mesmo. Só que é o seguinte, eles são oposições, tá? Só que um são oposições de palavras e outro é oposição de ideia, tá bom? Então, a antítese é oposição de palavras. Então, eu peguei até o conceito aqui de Segal, ó. Consiste na aproximação de palavras ou expressões de sentidos opostos, tá bom? Segala 2010, através da gramática dele. Isso
esse conceito aí tá na gramática dele, tá? Já o paradoxo, também chamado de oxímoro, é em usar, né, intencionalmente um contrassenso, ou seja, uma ideia oposta, tá bom? Então vamos lá. Seguindo, vamos ver aí o exemplo de antítese. A areia alva está agora preta, de pés que a pisam. Percebam que nós temos duas palavras aí opostas em seu sentido. Uma está falando alva, né, que aí seria clara, e a outra falando preta, escura. Então, elas se opõem, as palavras se opõem em seu sentido. Então, antítese, oposição de palavras. Paradoxo, oposição de ideias. Mas vamos continuar. Então, temos aqui, ó, termos contraditórios, alva, preta. São termos contraditórios e ideias distintas, tá? Percebam que aí nós temos duas ideias, né? Temos duas ideias, aonde essas ideias são contraditórias a partir aí dessas duas palavras, tá? Vejam ainda esse exemplo aqui, ó. Alegria e tristeza são duas constantes da vida, ó. Alegria e tristeza. Percebam que nós temos duas ideias, duas palavras que se opõem, tá bom? Vamos ver agora paradoxo. Perdão, minha garganta não tá muito legal hoje, não. O que não tenho e desejo é que melhor me enriquece. O que não tenho e desejo é o que melhor me enriquece. Percebam que aqui não é oposição de duas palavras, é oposição de duas ideias. O que não tenho e desejo, ó, o que não tenho, melhor me enriquece. O que não tenho é uma ideia, melhor me enriquece outra ideia. Então, aqui não é oposição de palavras, é oposição de ideias, tá bom? Então, aqui, ó, só para reforçar, temos contraditórios, termos contraditórios se referem à mesma ideia. Então, percebam que nós temos dois termos contraditórios, mas ele está falando sobre uma coisa apenas. A minha irmã vive no mundo da lua, passa os dias sonhando acordada. Sonhando acordado, vê, sonhando acordado. Percebam que eu tenho aí a mesma ideia, né? A mesma ideia, sonhando acordado, mesma ideia, com oposições aí, no caso com termos contraditórios. Então, nós vamos ter termos contraditórios, sonhando e está acordado. Mas está na mesma ideia, ele está sonhando acordado, está na mesma ideia, não são ideias opostas. Vocês vão conseguir entender melhor a partir de agora. Vejam só. A diferença entre antítese e paradoxo está na maneira como os opostos se relacionam. Vejam só. Estou acordado e todos dormem. Percebam, o que está contrariando aí são duas palavras, acordado e dormem. Percebam que nesse fragmento nós vamos ter duas ideias. Estou acordado enquanto todos dormem, ok? Então, são duas ideias. E dentro dessas duas ideias, né, em cada uma das ideias, nós vamos ter uma palavra contraditória. Acordado e a outra palavra contraditória, dormem. Ok? Já aqui, ó, estou dormindo acordado. Eu tenho uma ideia apenas. A pessoa está dormindo acordado, tá? Então, é uma ideia apenas com termos contraditórios, tá? Vamos lá. Então, no caso, estou acordado e todos dormem. Duas expressões, dois termos, né? Duas ideias. Nós vamos ter aí a antítese. Aqui, nós vamos ter o paradoxo. Por quê? Uma ideia só que estão sendo opostas, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Wander, ainda não consegui compreender. Não consegui. Vejam só. A antítese, quando nós empregamos a antítese,
as oposições na antítese, perdão, minha garganta tá ruim mesmo. Quando empregamos a antítese, vão ser termos possíveis em sua existência, tá? Vejam aí, ó. A guerra não leva a nada, devemos buscar a paz. É algo possível buscar a paz, mas percebam que dentro dessas expressões aqui, né, nós vamos ter a guerra e a paz. São palavras opostas, só que dentro de todo esse contexto, é um contexto que é possível, tá? A guerra não leva a nada, devemos buscar a paz. É um termo possível, tá? Eu posso buscar a paz. As pessoas podem buscar a paz, né? E podem transformar a guerra em paz. Então, são termos possíveis. Vejam ainda aí, ó. Os jardins têm vida e morte. Também é verdade. Percebam que as duas palavras estão se opondo na mesma, no mesmo período, né? Ó, estão se opondo no mesmo período. Só que é um termo possível. Eu posso chegar no jardim e ele está lindo, né? Todo verdinho, todo vivo. Ou eu posso chegar no jardim e ele está morto, né? Lembrando que eu estou levando para o sentido denotativo, tá? Porque essa frase, ela, dependendo do contexto, ela pode ter também sentidos conotativos, tá? Que nós vimos também essa aula. Sentido denotativo é o sentido real da coisa. Eu estou levando o jardim como jardim, tá bom? Eu sou alto e ele é baixo. Percebam, nessa expressão aqui, no caso, nessas duas expressões, nesse período, nós vamos ter duas palavras se opondo, que é alto e baixo. Porém, isso daí é possível. Eu sou alto, ele é baixo. Isso é possível, tá? Então, antítese. O amor e o ódio caminham lado a lado. Ó, amor e ódio, palavras opostas, empregadas no mesmo período, só que também nessa frase aí, ela é possível de acontecer, né? O amor e ódio caminham lado a lado. Não é que eles vão estar caminhando lado a lado, né? Aqui a gente não pode levar no sentido denotativo, né? A gente tem que levar aqui no sentido conotativo. Então, o amor e ódio caminham lado a lado, estão dizendo que eles são muito próximos, né? Há pessoas que amam demais depois de estar odiando, odeia depois de estar amando. Então, ele está dizendo que são dois sentimentos muito próximos, né? Então, é isso daí a ideia passada nessa frase. Que são possíveis, né? Várias pessoas, né, já falaram que gostavam de alguém, depois pararam de gostar e passaram a odiar. Outras pessoas odiavam ou sentiam raiva e depois passaram a ser melhores amigos. Então, é uma coisa possível. A verdade e a mentira fazem parte do dia a dia. Percebam que as palavras são opostas, verdade e mentira, e realmente é uma coisa possível, não é verdade? Bem, agora nós vamos ver o paradoxo, tá? Vejam só, eu acho que agora já está começando a clarear um pouquinho, né? Estou vivendo na paz dessa guerra. Percebam que essa expressão é impossível. Como é que você pode viver na paz da guerra, né? Quem disse que a guerra tem paz? Não é verdade? Mas assim, logicamente que a gente sabe que isso aí está no sentido conotativo e não denotativo, né? Mas aqui a gente está analisando a ideia, tá? Então, percebam que essa ideia não é possível. Já que não é possível, é um paradoxo, tá bom? Vejam outra. Eita, perdão, deixa eu voltar. Pronto, agora. Vejam outro aqui agora. Os jardins morrem vivendo. Morrem vivendo? Pois é, tenho a oposição, mas é a oposição de ideia e essa ideia é impossível, diferente da antítese que é possível. Ele é um baixo alto. Oi, como assim baixo alto, né? Então, percebam que tem a oposição, né? E essa oposição é impossível, então, paradoxo. Tem muita verdade nessa mentira. Olha, estou dormindo acordado. Estou dormindo acordado. Como é que a pessoa pode dormir acordado? É impossível. Porém, eu tenho aí oposição de ideias, então é um paradoxo, ok?
Eu acho que ficou mais claro, não é verdade? Eu acho que com esses exemplos aí deu para vocês compreenderem melhor. Então vamos lá, vamos continuar e ver o restante das figuras de pensamento. Nós temos agora a ironia, palavra com sentido diferente da original, sático. Vejam só. Quando nós empregamos a ironia, a gente fala algo, mas a gente, na verdade, quer dizer outra coisa. Eu vou até usar o mesmo exemplo que eu usei quando a gente viu a introdução sobre literatura. Eu falei a vocês que a ironia é quando, por exemplo, um colega nosso, estamos reunidos com os amigos, sabe que em todo grupo tem um palhacinho, né? Todo grupo vai ter aquele rapaz ou aquela menina que faz a alegria de todos. Então aparece lá um amigo nosso com a bermuda abaixo dos peitos, aqui abaixo dos seios, com um meião vindo até o joelho, chega pra gente, e aí, tô bonito? E alguém olha para ele e diz, você tá lindo. Percebam que esse você tá lindo, na verdade ele tá querendo dizer outra coisa. Então, isso é a ironia, tá bom? Vejam aqui nesse exemplo. Que rapaz educado entrou sem cumprimentar, percebeu? Ele não quer chamá-lo de educado, ele quer chamar ele de outra coisa. Mas, que rapaz educado, aí virou, ó, entrou sem cumprimentar. Então, isso é ironia, tá bom? Fácil também, né? A ironia também é muito fácil. Hipérbole, ainda mais fácil. É só observar a estrutura da palavra, ó. Hiper, demasia, algo em demasia, muito, excesso, tá? Então, a hipérbole é o lugar do exagero, tá? Então, você está com muita sede, aí chega pro teu colega e diz, oxe, eu tomaria agora um balde com água. Lógico que você não ia tomar um balde com água, né? Mas esse exagero passa a mensagem para o seu colega de que você realmente está com muita sede. E era aí essa mensagem que você queria passar também. Então, a hipérbole, ele tem essa intenção de mostrar o exagero, tá? Aí, ó, estou morrendo de sede. Lógico. Se você tivesse em uma mata ou em algum lugar que não tivesse água por dias, aí você ia estar falando, estou morrendo de sede, seria literalmente, né? Seria no sentido denotativo. Só que nesse caso aqui, certamente ele está empregando no sentido conotativo, figurado, né? E como é no sentido figurado, não é no sentido real, e ele utilizou o exagero do morrendo. Ah, estou morrendo de sede, né? Eu vou morrer de saudade. Até agora eu nunca conheci ninguém morrendo de saudade. Então, estou morrendo de saudade de você. Então, você não está morrendo de verdade, né? Mas é o exagero. Ao empregar esse exagero, você está aí utilizando uma hipérbole. Então, quando alguém chegar para você agora, nessa pandemia, estou morrendo de saudade. Opa! Isso é uma hipérbole, ok? Vamos lá. Fácil também, né? Muito fácil. Aí chegamos na prosopopeia, que é chamado também de personificação. Cuidado, tá? Em alguns livros, em algumas avaliações, eles usam personificação. Em outras, prosopopeia. É a mesma coisa. Se ele colocar figuras de linguagem ou figuras de pensamento, prosopopeia, você está aí falando da personificação. O que é isso, Vande? A gente vai atribuir atitudes a seres inanimados, tá? Seres que não têm vida, nós vamos atribuir a ele atitudes. Pode até ter vida, mas não vai ter ação humana. Mas a gente vai atribuir a ele essa ação humana, tá bom? Vamos ver aqui, ó. O vento suspirou essa manhã. O vento suspirar? O vento não suspira, né? Mas aí a gente coloca esse atributo a ele. E ao colocar esse atributo, nós estamos utilizando a figura de pensamento personificação, ok? Mas, para deixar um pouquinho mais claro, eu trouxe mais exemplos de personificação. Então, vejam aqui, ó. O vento beija meus cabelos. Será que ele chega... Não, né? Não é no sentido denotativo, é no sentido conotativo. Ele chega, o vento beija. Por quê? Porque eu sinto a brisa nos meus cabelos. Então, o vento beija o meu cabelo
esse beija tá atribuindo, né, atitudes a um ser inanimado, tá? As ondas lambem minhas pernas. Olha, ondas lamber a perna. A gente, quando olhar para a onda, a gente vai para onde tá lá uma língua. Eu acho que ninguém entraria, né? Um negócio igual um cachorro. Quando começa a lamber a gente para. Pronto. Então, a onda realmente não lambe as nossas pernas, né? É só um modo de dizer que ela bate, né? Ela chega com muito carinho, enfim. Então, isso daí, lamber, atribuindo uma atitude humana às ondas, que é um ser inanimado. Então, nós vamos ter aí também uma personificação. Ó, eu vou voltar aqui um pouquinho, só para vocês verem. Não esqueçam disso, ó. Prosopopeia ou personificação. Eu voltei, que é para vocês lerem, para o cérebro de vocês absorverem. Prosopopeia ou personificação. Atribui atitudes a seres inanimados, ok? Não esqueçam disso. Vamos lá. Vejam só. Continuando. O sol abraça o meu corpo. O sol não abraça, né? Mas estamos atribuindo essa ação a ele. Por isso que é personificação. Meu coração canta. Imagina. Eu tô aqui acordada, daqui a pouco... Opa, o que foi? Isso é que eu tô apaixonado. Né? Fica quieto que eu quero dormir. Então, o coração não canta, né? Mas, nesse caso aí, foi colocado justamente para deixar mais bonita aí, né? Essa estrofe aí, que na verdade, isso aí é uma estrofe da música de Lulu Santos, né? Bem, vamos continuar aqui. Eu trouxe ainda essa tirinha. Vocês sabem que eu amo tirinha, né? Tá o amigo de Chico Bento, Zé Lelé, né? Olhando no espelho. Olha, ele chega que tá delirando ali no espelho. No segundo quadrinho, tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não. Ele é que tá me olhando. A cara de Chico Bento. Né? Então, quando ele diz que o espelho é que está olhando para ele está usando aí a personificação, porque o espelho ele não olha, né? Deu para entender? Fácil, né? A personificação também é muito tranquila. Vejam só. Agora, nós vamos dar continuidade às outras figuras de pensamento e percebam que são todas muito tranquilas, tá? Vejam só, a gradação, por exemplo. A gradação é um encadeamento de ideias que vai vir de forma crescente ou decrescente. As ações, né, as ideias dentro do texto, dentro do período, ele vai vir de forma progressiva ou regressiva, tá? Então, vejam aí no exemplo que vocês vão entender melhor. As pessoas chegaram à festa, sentaram, comeram e dançaram. Vejam só. Vejam que tem uma ordem, né, das ações. Tem uma sequência. Vejam só. Primeiro eles chegaram, depois eles sentaram, comeram e depois eles dançaram. Então, tem uma sequência, um encadeamento de ações. Então, quando isso acontece, nós chamamos de gradação. Veja o segundo exemplo aí, que está em amarelo. Estava longe, hoje perto, agora aqui. Perceba que ele tá fazendo a gradação decrescente, né? Ó, longe, perto, agora aqui, ok? No outro, ó, no restaurante, sentei, pedi, comi, paguei. Percebam que tem também um encadeamento de ideia, uma sequência, tá bom? Primeiro ele sentou, pediu, comeu, pagou. Então, quando isso acontecer, quando vocês identificarem isso no texto, vocês já sabem, figura de pensamento chamado gradação, ok? Vamos para o próximo. Deixa eu botar para cá. Bem, vejam só. Nós vamos ter aí apóstrofe, tá? A apóstrofe é o seguinte. É a interrupção que faz o orador ou escritor para se dirigir às pessoas ou coisas
presentes ou ausentes, tá? Reais ou imaginários. Na verdade, é uma pausa que a gente faz no discurso, tanto oral quanto escrito. A gente dá uma pausa e chama, clama por alguém ou por alguma coisa, tá? Então, ele é caracterizado por expressões de chamamento e apelo. Deus, ó Deus, onde estás que não me respondes? Vejam aí nesse exemplo amarelinho aí, tá vendo? De Castro Alves. Deus, ó Deus. Percebam que nesse momento a gente está apelando, a gente está chamando, a gente está invocando, né? No segundo aí, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Fernando Pessoa. Percebam que nós vamos ter aí também um apelo, um chamamento, né? Pois é. Então, todas as vezes que isso acontecer, eu dou uma pausa no meu discurso para clamar, para chamar, para apelar, tá? Senhor, tende piedade de nós. Ó, Senhor, estou clamando, né? Senhor, tende piedade de nós. Então, esse Senhor, né, que é a expressão de clamor, é, na verdade, uma figura de pensamento chamada apóstrofe. Tranquilo, né? Muito fácil também. Pessoal, chegamos ao final. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido. Qualquer dúvida, é aquele mesmo esquema. Coloquem aqui embaixo, tá bom? As suas perguntas. Lembrando e deixando claro que eu vou fazer um exercício sobre figura de pensamento e sobre figuras de linguagens, tá bom? Pra gente reforçar isso aí e deixar tudo bem alinhadinho, que eu quero vocês entendendo, compreendendo tudo direitinho, tá bom? Então, não se preocupem que a gente vai ter um exercício bem bacana sobre essas figuras de linguagem, que é pra gente absorver bem direitinho todas essas informações, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e espero que tenham gostado. Até mais.